hoje teve a presença da imprensa na Toca 2. É o Cruzeiro do Jardim se preparando para o clássico de quarta-feira com a super cobertura aqui da Itatiaia. Bora lá pra Toca, bora trazer as informações do Cruzeirão Cabuloso neste sábado. Alô, Emerson Pansieri, um abraço pra você. Alô, Pedro Abílio, um abraço para você, pro Alê, pra Nath, todo mundo que acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. Estamos aqui na Toca da Raposa acompanhando esse trabalho do Cruzeiro. Ontem foi folga e os jogadores hoje, nesta reapresentação, já pensando no clássico contra o Atlético na quarta-feira, esse duelo que vai ser disputado na Arena MRV. Vale destacar uma coisa, que amanhã também tem treino, né? Vai ter treino aqui para os jogadores do Cruzeiro, seguindo nessa cartilha também, essa programação estipulada pelo técnico Leonardo Jardim. Então ali o trabalho dos goleiros, o Cássio, o Léo Aragão, também fazendo ali o Otávio de volta da seleção, o garoto Vitor também ali. E lá no fundo tem o trabalho dos jogadores de linha, né? Ali inicialmente com o aquecimento e a participação desses atletas para o trabalho em si, trabalho tático, trabalho técnico, pensando na partida. Vale destacar que o Lucas Homero foi o entrevistado aqui na Toca da Raposa. E o argentino inicia até uma pergunta que eu fiz sobre essa preparação, né? Detalhes, o que está para trazer para quem nos acompanha deste pensamento do Cruzeiro para o clássico contra o Atlético. Romero. Bem, primeiramente, bom dia para todos. Aí, hoje a gente começa o trabalho já pensando no clássico. Semana passada ainda foi um trabalho mais tranquilo, né? Aproveitamos as semanas para trabalhar, para ganhar cargas, tanto na academia como no campo, e com certeza trabalhar coisas que Leo quer continuar melhorando, né, no time. Mas hoje já começa nosso trabalho com foco no clássico. A gente sabe do tamanho da partida, do tamanho do espetáculo que a gente tem que jogar na quarta, e com certeza vamos dar o melhor nosso para conseguir uma vitória para o Cruzeiro. Romero, estava olhando aqui antes de vir para a Toca, você vai chegar ao 19º clássico contra o Atlético, são quase 20. Você leva até vantagem no sentido individual, são 8 vitórias. O que o Cruzeiro precisa fazer para estar mais perto da vitória? É claro que um clássico as forças se equilibram, mas o que é fundamental para ganhar um clássico? Acho que com o Leo a gente entendeu que o foco é nosso trabalho, o foco é nosso time, nossa ideia dentro do campo. Sempre que o Cruzeiro coloca o foco no trabalho, na ideia nossa, a gente faz grandes jogos e maiormente a gente sai com a vitória. Então acho que é importante manter o foco no que a gente vem fazendo bem. Com certeza sempre a gente olha alguma coisa do rival, que a gente pode tirar proveito das coisas que talvez ele não vem fazendo bem, mas nosso principal foco é o Cruzeiro, né? Tentar continuar com nossa ideia de trabalho e vamos ficar mais perto de sair com a vitória. Ô, Romero, o Leonardo Jardim falou que a equipe estava muito desgastada, né, nesses últimos jogos. Perdeu um pouco de fôlego, né, por causa dos resultados. Você considera que esses 2 últimos dias de treinamento foram suficientes para recuperar a equipe? Como recuperar esse fôlego também para sair com uma vitória, outra vitória lá na Arena MRV? A gente agora vai ter uns 5 ou 6 dias de trabalho, né, até o jogo. E com certeza essa semana foi bom para conseguir recuperar os jogadores que vinham mais desgastados. Eu não entrei em campo no último jogo pela suspensão. E com certeza eu chego hoje com mais energia. Ainda não definimos o time, todo mundo trabalha, todo mundo se esforça. O jeito do Leo trabalhar é que a gente se ganha seu espaço na semana, então ninguém tem o lugar assegurado, e isso é importante para nós, porque todo mundo quer dar o melhor para ganhar uma vaga dentro do time. E com certeza que esses dias viram bom para descansar e recuperar os jogadores que estavam um pouco mais desgastados. O volante Lucas Homero também destaca o que é importante, né? Ser exemplo para o grupo do Cruzeiro. Ele que tem muita experiência, é campeão no Cruzeiro, é o 2º capitão do time celeste. Ele também destacando esse detalhe importante, até para que os outros companheiros possam enxergá-lo, né, como uma referência nesse grupo celeste. Se não tentar ser exemplo no dia a dia, no jeito de trabalhar, no jeito de treinar, tentar
vontade sempre de chegar primeiro no treino, ser o primeiro a chegar e dar o melhor de mim, porque eu sei o peso da camisa e o que representa o Cruzeiro para todo mundo, né? Romero, essa é o 5º jogo contra o Atlético no ano. Eu queria saber se tem alguma característica positiva ou negativa de enfrentar o mesmo adversário tantas vezes, né? Se o encaixe combina ou se é negativo por ter esse enfrentamento tantas vezes. Bem, acho que esse ano se acrescentou pela Copa do Brasil, né? Porque maiormente com o estadual e o campeonato brasileiro a gente enfrenta em torno de 4 ou 5 vezes talvez o rival, mas acho que não tem nada de negativo. Todo jogo é diferente, cada jogo é diferente. A gente jogou um jogo que estava valendo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil e hoje estamos jogando um jogo que vale 3 pontos. Com certeza para nós todo jogo é importante, mas cada jogo tem sua história. Lucas Romero, tá aí o volante argentino do Cruzeiro falando sobre o clássico contra o Atlético, sobre essa liderança, 12h25 aqui no Rádio Esportes. Daqui a pouco o Pance vai trazer mais sobre o time, mas especificamente sobre esse fator, Nath, é interessante, né, o Romero falar sobre esse enfrentamento e dizer que não tem nada de negativo em enfrentar o Atlético, enfrentar esse clássico mais vezes na temporada com o acréscimo, né, desses jogos que tivemos pela Copa do Brasil. Como é que você enxerga essa situação e como você viu até o momento, até esse último clássico do ano, que será na quarta-feira, a postura dos jogadores do Cruzeiro, principalmente os experientes como o El Perro, Onati? Pedro, eu acho que os jogadores gostam, né, desse tipo de enfrentamento. O clássico, ele representa mais do que só os 3 pontos. É um jogo que mexe muito com a torcida, que mexe muito ali com os ânimos da galera, que representa muito para a sequência, dá muita confiança, dá muita moral para quem sai vitorioso, para quem consegue um bom desempenho. O Romero é um cara que conhece demais o Cruzeiro, já está há um bom tempo no clube, conhece muito de perto essa rivalidade e sabe da importância para o Cruzeiro, para o torcedor cruzeirense ir bem, né, nos clássicos contra o Atlético. E o Cruzeiro chega ainda mais motivado para esse duelo depois do que aconteceu na Copa do Brasil, em especial porque conseguiu vencer o rival fora de casa na Arena MRV, onde será novamente o palco desse clássico da semana que vem. E é um Cruzeiro também que tem uma dinâmica, pensando especificamente o Campeonato Brasileiro, de tentar recuperar pontos, né? O Cruzeiro no primeiro turno não venceu o Atlético, foi um dos poucos times que o Cruzeiro não venceu na condição de mandante dentro do Gigante da Pampulha, o jogo que ficou empatado. Agora o Cruzeiro quer recuperar esses pontos. Vale lembrar que o Cruzeiro já conseguiu fazer isso com algumas outras equipes, né? O Cruzeiro que havia empatado com o São Paulo fora de casa, depois venceu na condição de mandante no segundo turno. O Cruzeiro que havia perdido para o Internacional fora de casa no Beira-Rio, depois venceu dentro de casa. Então, é um Cruzeiro que havia vencido o Sport no primeiro turno, mas perdeu pontos agora na segunda parte do campeonato. Então é o Cruzeiro tentando fazer esse balanço e agora para tentar de alguma forma manter essa hegemonia recente, enquanto do outro lado o Atlético quer essa revanche depois do que aconteceu na Copa do Brasil. E é um jogo para uma virada de chave também do Cruzeiro depois do tropeço contra o Sport, pensando também em não se desgrudar ali do pelotão de cima da tabela. E jogadores como o Romero, da experiência, né, da capacidade de liderança que ele tem, do poder de marcação também, porque é um clássico que exige muita entrega, são fundamentais. Então o retorno dele, que estava suspenso no último jogo, né, é um retorno fundamental e vai ser um Cruzeiro mais forte, porque não vai ser um Cruzeiro tão mexido como na última partida do Brasileirão, né, Pedro? Exatamente. Ô, Ale, fator psicológico do clássico e esse momento de líderes se enfrentarem, né? Eu acho que o Cruzeiro hoje, ele vai depender muito desses líderes estarem bem psicologicamente, porque a Copa do Brasil aumentou um pouquinho o sarrafo em termos de clássico para o Cruzeiro, né? Ah, sem dúvida, né? Porque o Cruzeiro vive um momento de maior estabilidade, né? Uma temporada que vai sendo vitoriosa até agora, né? Eu costumo dizer, brincar até, se antes de começar o Campeonato Brasileiro, se você chegasse para qualquer torcedor do Cruzeiro, falasse, ó, não quer ficar sem jogar essas rodadas aí, 27 rodadas aí, e entrar no campeonato a partir daí, na terceira colocação,
e pensando na temporada ainda na semifinal da Copa do Brasil, qualquer torcedor assinaria, né? Com certeza. Sem dúvida alguma. Então, realmente, o momento do Cruzeiro é especial. E do Romero, principalmente, né? O Romero, que é o segundo jogador do elenco que mais partidas disputou. 42 jogos do Romero. Ele tem mais jogo que muito time no Brasil. Muito time. Ele só perde pro Fabrício Bruno, que praticamente não fica fora, né? Então, tem 44. Então, não só tem sido disponível, né? Tá sempre disponível, não se machuca nem nada, como também tem jogado muito, inclusive no momento ofensivo. É um cara que participa também da construção, tem um entrosamento espetacular com o Lucas Silva. E aí que você fala, e é muito importante, a liderança desses caras, né? Esses caras são exemplos dentro de campo, de identificação com o clube e com a torcida e de entrega também, né? Então, não adianta só você ter sido ídolo no passado, você tem que fazer todo dia. E esses dois caras, para citar só dois, fazem por merecer essa idolatria do torcedor. Sábado, falando do Cruzeiro, te atualizando sobre a preparação na Toca da Raposa para o clássico desta quarta-feira. E eu já chamo de volta o Emerson Pansieri para te perguntar, Pansi, sobre as novidades do time. O que teve de novidade hoje em relação aos jogadores disponíveis para o Leonardo Jardim para o clássico desta quarta-feira, Pansi? Vamos lá então, Pedro Abílio, para a gente atualizar questões do treino aqui na Toca da Raposa. O Wanderson, boa notícia, o atacante totalmente recuperado da lombalgia. Ficou de fora do duelo contra o Flamengo, ficou de fora também da partida contra o Sport, volta a treinar com o grupo do Cruzeiro. Christian, que foi poupado da atividade de quinta-feira, né, foi preservado do treino em campo, também participando da atividade com os companheiros aqui na Toca da Raposa. Ele que após o jogo contra o Sport, o técnico Leonardo Jardim disse de uma fadiga, né, de um cansaço, mas o Christian, jogador importante também recuperado nessa equipe celeste. O Sinisterra, até fazendo algum trabalho em campo, mas é de fisioterapia, não está liberado, não está na transição. Dificilmente o Sinisterra vai ter condição de jogo para o duelo contra o Atlético. E o Fagner, esse sim ainda continua a rotina de departamento médico, fazendo trabalho interno devido à fratura que ele teve na fíbula da perna direita. O Fagner é um jogador que vem desfalcando o Cruzeiro nos últimos jogos, mas o garoto Cauã Moraes está firme e forte aí também para ser um reserva que está buscando também seu espaço na equipe do técnico Leonardo Jardim. O Jonathan Jesus já tinha treinado na última quinta-feira com os companheiros. Jonathan Jesus, que é importante, né? Tá bem com a parte física em dia, porque pode ser o substituto do Fabrício Bruno, jogador que está com a seleção brasileira, e aí tem um amistoso na terça-feira contra o Japão, e fica aquele tempo complicado para o Xerifão Celeste chegar aqui na Toca da Raposa. Estamos acompanhando, Pedro Abílio, atividade aqui com o Cruzeiro, então, nesta preparação total, foco máximo para o clássico contra o Atlético na quarta-feira, Pedro. Boa, obrigado, Pansi. Bom trabalho neste sabadão para você aí na Toca da Raposa. Tá bonita a imagem na Toca da Raposa. Vem pro YouTube da Itatiaia para acompanhar com a gente. Quase 700 likes aqui com a gente. Quem tá no YouTube da Rádio de Minas neste momento tá vendo imagens do treinamento dos jogadores do Cruzeiro, William, Matheus Pereira, Lucas Romero, a turma que se prepara para o clássico desta quarta-feira. Ale, Christian, titular no clássico de quarta-feira, volta ao time se tiver 100%? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho feito algumas observações sobre o trabalho do melhor treinador do Campeonato Brasileiro, na minha humilde opinião, que é o Léo Jardim. O Portuga faz um trabalho sensacional, muito bom mesmo, que é com relação aos enfrentamentos onde o Cruzeiro é muito favorito, onde o Cruzeiro fica muito mais com a bola, onde o adversário vem só para se defender. Nesse tipo de ocasião, contra esse tipo de adversário, eu acho que ele poderia ter uma flexibilidade com relação aos seus jogadores de lado. A saber, o Christian mesmo, que é um jogador de meio campo, não é um atacante. Então a característica dele é mais como um meio campista. Às vezes ele é cobrado como um atacante, não é a função dele, né? E o Wanderson, esse sim, já atacante, né? De origem, mas que tem muitas obrigações defensivas e tem uma dedicação no momento em que o adversário está com a bola impressionante. Quando você vai jogar contra um adversário muito mais fraco, talvez você pudesse abrir mão de um dos dois, né? Hoje em dia ele tem dois jogadores de lado que ele pediu, né?
o Sinisterra e o Arroio. O Sinisterra não está disponível. E ele tem o Gabigol também para ser um cara mais agressivo, né? Mas nos grandes jogos, eu considero evidentemente o Clássico um grande jogo. Eu acho que ele tem um esquema dele muito bem definido, muito bem organizado, com muito equilíbrio entre esses dois momentos, o ofensivo e o defensivo. E nesse esquema organizado, com certeza absoluta, o Wanderson e o Christian fazem parte, são titulares e tal. Eu só não concordo com eles serem titulares para todo tipo de adversário. Para os grandes jogos, eles têm funções táticas fundamentais até para que Matheus Pereira e Caio Jorge, principalmente, possam brilhar, porque realmente eles dão uma consistência defensiva que é elogiável, viu, Pedrão? Fez falta o Wanderson nesses jogos, Nath. Como é que você enxerga essa dupla que o Alê destacou aqui no Rádio Esportes? O Cruzeiro é um time muito encaixadinho, né, ô Pedro? Então qualquer peça que falta nessa engrenagem acaba fazendo falta. O Wanderson é um cara que ajuda muito sem a bola, que tem aquela arrancada também. No jogo contra o Sport, ali no primeiro tempo, o Cruzeiro criou várias oportunidades, então até que não sentiu tanto assim a ausência do Wanderson. O Arroio estava jogando mais pela direita, depois teve a inversão ali que ele foi para a esquerda, para o Christian entrar no lugar do Matheus Henrique, aí o Arroio acabou caindo um pouquinho mais de desempenho, então foi muito mais eficiência, mas para um jogo como vai ser esse, que o Alê citava, né, faz parte aí do catálogo dos grandes jogos, você ter um cara como o Christian, que é um titular, que faz parte dessa engrenagem, que tem esse poder de recomposição, que tem essa arrancada, que briga muito também sem a bola, eu acho que é um retorno muito importante, assim como o do Christian, e você passa a ter no banco de reservas esses outros atletas com uma característica diferente para um momento do jogo mais específico, que o Jardim quiser soltar um pouco mais o time. Então acho que é uma ótima notícia para o torcedor do Cruzeiro, para o Leonardo Jardim, que os dois estejam aí se recuperando, para o Cruzeiro ter a sua força máxima para esse clássico que é tão importante. Clássico nesta quarta-feira aqui na Itatiaia, você vai acompanhar todos os detalhes dessa preparação e claro, já tem muitos cortes, muitas partes da entrevista do Romero, tudo na rede social da Itatiaia e também no YouTube, no Itatiaia Esportes.